Oi, 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 gente. Aprendizagem em companhia, mais uma quarta-feira de almoço com vocês. Vamos chegando, vamos chegando todo mundo por aqui. Hoje nós continuamos com um convidada especial, especialíssima. Olha, a doutora Ângela está chegando aqui também. Seja bem-vinda, doutora Ângela. Vamos que vamos. A gente hoje vai falar sobre um tema importante, aprendizagem em companhia. Doutora Ângela, mandando um convite para ela aqui. Seja bem-vinda, Margarete. Seja bem-vinda ao almoço com aprendizagem. Muito obrigada pela presença de todos que estão chegando. Ai, olha que delícia! Já tem. A semana passada, peço desculpa para vocês, a doutora Ângela esteve presente com o doutor Jaime. Ai, que pesar eu não ter podido participar, gente, do almoço da semana passada. Fiquei com um pesar grande, viu? Porque a semana passada surgiu um imprevisto de ordem de saúde, né? E existem algumas coisas que a gente não pode deixar passar. Mas a doutora Ângela arrasa, como sempre. Ela esteve aí com o doutor Jaime, assisti, vi que vocês participaram. Doutor Jaime, um pesquisador da nossa área. Ei, doutora, Oi! Oi! tudo bem? Estou falando aqui do Tudo meu pesar da bem? semana passada ter tido entrevista, não ter podido participar do almoço, exatamente também com o doutor Jaime, pensa. Em se tratando de As Letras Falam, não tem outra pessoa para convidar senão o doutor Jaime, né? Isso. E foi muito legal. Nós falamos que você Eu poderia. assisti depois, eu estava no consultório médico e eu não podia participar, mas aí depois eu assisti. Mas o Jaime vai voltar várias vezes. Ele se prontificou de estar respondendo perguntas. O Jaime é uma delícia, né? É mesmo. É gostoso ouvi-lo, é gostoso ouvi-lo. Ele acolhe a gente com a fala dele, né? É gostoso ouvir ciência da boca de quem sabe fazer ciência, é muito bom. Isso, E hoje a nossa, gente tem um convidado especial, né? Que deve estar chegando por aí. é. E também convidar vocês, gente, para assistir o nosso canal, né? O canal da aprendizagem, que está. Todas as lives já estão lá no canal. Vai lá assistir o IPAM, fazer os cursos gratuitos que nós estamos fazendo em todo o Brasil. E o movimento da Dislexia Paraná e as outras dislexias que estão se juntando para fazer um trabalho muito lindo. Está nascendo um trabalho maravilhoso. Pois é, estou vendo, eles estão entrando aqui, Dislexia Paraná, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Niara Leite, seja bem-vinda, Tayane Barbosa, muito obrigada pela presença de vocês no Almoço com Aprendizagem. Vou deixar a doutora Ângela, mais do que nunca, falar um pouquinho sobre a nossa convidada especial de hoje, que é também conhecida de longas datas aí da doutora Essa, Ângela, e ninguém com a doutora Ângela para falar um pouquinho dela. essa convidada especial me mandou os 2 livros dela, porque ela Ó, tem um foco maior, que é a psicopedagogia de idoso. Olha lá, ó. Essa é a Julinha, a Júlia Eugênia, minha Júlia amigona. Eugênia. Olha lá, ela escreveu, e uma amiga dela, a Maria Helena, também me mandou o livro dela também. Olha que lindo, né? Que De legal, hein? prosa, todas vão estar no colóquio. E a Júlia escreveu assim: querida Ângela,
A vida nos brinda com encontros surpreendentes. Conosco, a meu ver, foi assim. Aprendi a admirá-la pelo seu trabalho que realiza. Com muito carinho, Júlia. Ah, eu amo a Júlia, eu amo a Júlia. Que delícia! É gostoso, né? A gente ler e ouvir essas palavras sinceras aí, de coração para coração, né? De coração para coração. A Júlia Isso dá um programa ou uma novela, hein, doutora Ângela? De coração para coração. é. A semana passada eu já falei que eu encontrei a minha professora de terceiro primário, que eu sempre conto que ela me salvou. Olha que lindo, né? Então, é muito bom, é muito gostoso, né? E hoje encontro você e a Júlia. Cadê você, Júlia? Sumiu! Estamos aguardando aí. A Júlia é mestre, né, doutora? A Júlia é mestre em educação e hoje, atualmente, ela atua como psicopedagoga. Isso, ela é presidente da Fundação Aprender, em Varginha, tem vários cursos, conselheira nacional, muitos anos da BPP, hoje ela é Uhum. hoje é vice da presidência do núcleo, escreveu vários livros, inclusive vários livros comigo no tratado. A Júlia é especial. A Júlia, quando o Brain Connection saiu, eu falei assim, Júlia, você pode vir? Eu venho. E ela veio de onde? Que gostoso! Ela é muito linda. A Júlia é muito linda, muito especial, né? Sabe? Ela é muito especial mesmo. Eu não Vamos ver se ela sei está como. chegando. Vamos ver se ela está chegando por aí. Chamá-la aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la. Cadê a Júlia? Dormiu Convidando. mais do que a. Estou convidando ela aqui, hein? Júlia Eugênia Gonçalves. Eu enviei convite para ela aqui novamente. Mandar um recadinho para ela. Ela está online aí. Deve estar entrando. Mandei o convite, Júlia. Pode aceitar. Sim. Deve estar A chegando Júlia aí está aqui já. fazendo pergunta. Está chegando? Ela tá online aqui. Eu mandei o convite para ela. Ela Só tá... ela aceitar aí no Instagram da aprendizagem. Estou mandando de Já estou novo. a pouco. Já mandei novamente. É só ela entrar no Instagram, visualizar a nossa live aí, que ela vai ver o nosso convite. Seja bem-vindo, Eric. Eric entrou aí. Seja bem-vindo ao almoço com aprendizagem e companhia. Manda o link para ela e acho que ela já entra direto. Não, Isabel. Vou mandar aqui. Vou Falou que mandar aqui para ela ela. falou que ela já está. Já estou lá. Sim, é. Aqui, agora ela entrou. Aí ela Isso. apareceu, entrou. Isso, agora ela apareceu aqui. Agora Muito sim, estou bem, mandando o convite parabéns. para ela novamente. Só aceitar o nosso convite aí, Cadê? Júlia.
Mandei um aviãozinho para ela aqui também. Uhum. Seja bem-vinda, Jana. Jana Martins. Seja bem-vinda ao Almoço com Aprendizagem. Isso mesmo, gente. A comida é Obrigada. boa, comida mineira. Muita coisa boa. Muito prato bom, viu? Os pratos são maravilhosos. Tanto desde o início, desde a entrada até o prato principal. E sobremesa também, vocês podem ter certeza. Só tem cientista de ponta aqui. Muita coisa boa, né? Uma delícia estar conversando, dividindo. Júlia, eu mandei novamente o convite para você. Chegou. Oi, Ângela! Olá, Olá, tudo bem, querida? tudo bem, Júlia? Pois é, comida mineira, olha o almoço, maravilha! É aquela sobremesa de doce de leite, ou aquele Romeu e Julieta. Que bom que você recebeu e gostou, Ângela. Nossa, amei! Já falei da live de ontem, já falei de hoje, já falei no YouTube. Ângela, você é muito engraçada. A minha filha está aqui rindo da gente. Mas é isso aí, ó. E vamos fazer o trecho do envelhecimento no Brain Connection, que vai ser uma beleza. Você vai ver só. Ai, que show de bola! Se Deus quiser. Esse Brain Connection, gente, é um sonho, porque é tanto coração, é tanto coração. Eu contei, Júlio, da primeira vez, falei assim, ô Júlio, você pode vir? Eu falei assim, eu vou. O marido dela estava doente. Desde a primeira vez que eu participo. Ela falou, não tem importância, Todas não, as tem vezes. ônibus. Foi. Olha só! Pouco dinheiro, você lembra, Ângela? Pouco dinheiro, difícil, mas a gente tem que ter espírito de cooperação, né? Porque se você não tem espírito de cooperação, você não flui na vida, né? Verdade. A vida é fluxo, e o fluxo exige que você compartilhe, que você coopere, né? Eu penso desse jeito. Com certeza. E faz parte, né? E isso precisa de ser inerente ao ser humano, essa partilha, essa cooperação. É o que tem faltado nessa geração. Infelizmente. Júlio, é isso aí. Nós estamos recebendo tantas cartas de tantos professores do interior, falando dessa ajuda que a gente está passando para eles, gratuito, com certificado. Nossa, precisa de ver. É cada bênção que a gente não sabe nem como agradecer. Olha, em Nova Serrana, 103 mil pessoas. Eu participei de Nova Serrana, eu sei como é que foi. Sim. Nossa! E agora vai participar do Espírito Santo, depois São Paulo, Paraná. E depois vamos fazer um aqui no sul de Minas. Vamos fazer de Minas. Vamos. Isso mesmo, isso mesmo. O povo precisa dessa ciência humanizada. Né? É totalmente diferente. Nossa! Uhum. Sabe o que eu percebo muitas vezes, doutora Ângela e Ju? Foi uma das fundadoras, acho que ela foi a única. Está perdendo o som. Sim, falhou aí. Uma das fundadoras? Do Sul Mineiro, da BPP Sul Mineiro. Não, foi, sem dúvida que fui. Eu é que trouxe o Sul Mineiro para a cidade de Varginha. Quando eu me mudei para Varginha, o Sul Mineiro estava inativo. Né? Estava inativo. Aí eu entrei em contato com a Nacional e reativei trazendo para Varginha. Hoje nós completamos 27 anos, Ângela.
Esse Aí, ano, Júlia. o mineiro Ô, Júlia, completa 27 anos. parabéns. A Margarete está falando aqui, Júlia, sul de Minas aguarda. É isso aí. É isso aí. Vamos sim. Mas vamos começar. Pronta, Ângela? Vamos lá. Vamos começar a nossa prosa. Nosso tema de hoje, pode falar um pouquinho sobre você, Júlia, e vamos que vamos. Vamos. Uma coisa fundamental. Faltava a BPP e faltava a psicopedagogia ver a gerontologia com esse olhar psicopedagógico. Então, assim, Sim. quando você lança e mostra para o povo, olha, psicopedagogia não é só de criança, também é de neonatal, também do adulto. Isso revolucionou a psicopedagogia. Eu gostaria que você mostrasse, né, essa importância da psicopedagogia nessa faixa etária Sim. de alguém que passou pela afasia, pelo AVC. Sem dúvida, Ângela, e não apenas você tem esses quadros de morbidade, mas você também tem aquele adulto e aquele idoso que precisa, né, de se recolocar no mercado de trabalho, que percebe que necessita de potencializar seu processo de aprendizagem. Por quê? Porque o mercado de trabalho hoje é muito mais complexo do que foi, né, há 10, 15 anos atrás. Você tem aquele adulto e aquele idoso que adentra na universidade e aí se depara com dificuldades que muitas vezes não foram identificadas em criança, como dislexia, desortografia, sabe? É muito interessante você trabalhar com esse público, porque é um trabalho que é muito abrangente e que causa um efeito que você percebe claramente, porque o adulto ele se comunica de uma maneira mais explícita do que a criança. Ele conversa com você, ele dialoga com você, porque ele é um adulto como você é, né? O pensamento dele é formal como o seu é. Então, essa interação é muito rica com o profissional, sabe? O profissional que se dedica ao adulto e o trabalho com o idoso também. É muito rico, sem sombra de dúvida. Ele consegue verbalizar emoções que, por vezes, a criança não dá conta, né? Exatamente. E aproveitar e fazer o convite da coleção Aos Mestres com Carinho. Tem um aluno adulto. E agora? Ah, boa ideia, Ângela. Esse é seu. Pode começar. Vou começar. Eu vou chamar Jalmires para escrever comigo. Ai, é mesmo. Verdade. Vai ser de 4 mãos. 4 mãos, igual piano. Exatamente, tocar 4 mãos. Porque Jalmires é uma pessoa que eu admiro muito, gosto demais dela. Eu a conheci por seu internet, no Brain Connection. Né? E acho que a experiência dela com EJA é muito interessante para a gente compartilhar, né, Ângela? Não, ela está desenvolvendo um trabalho na UFMG e ela agora está na UERJ, né? Ela está no Rio agora, mudou, né? E está desenvolvendo um trabalho maravilhoso e, nossa, puxa vida, nós estamos fazendo um trabalho. Nós, desde 2015, Júlia, nós vemos, sem nada, sem um tostão, nós conseguimos trazer um dos maiores congressos do Brasil. Isso mesmo. Então, é isso que é bonito. Sem dúvida, Ângela, sem dúvida. Está travando um pouco da Ângela. Parece que está travando, Até achei que era o meu. Não, acho que é o dela.
Será que ela Voltou? 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 Voltou. Ah, Voltou. tá. Então, essa questão, e da onde que surgiu esse start? Você falou, opa, o adulto precisa do psicopedagogo. Sim, sim. E é um tema importante e pouco falado, né? Que, na verdade, a gente não vê, né, Quando sobre eu isso. comecei a pesquisar, a literatura era mínima. Eu Não, acho é mínima. que livro são os meus. E nós lançamos no ano passado um livro com uma coletânea de vários autores, organizado pela Yara Caierão, que foi o Aprender na Terceira Idade. Também traz uma contribuição muito boa, né? Uhum. Mas agora é que as pessoas estão despertando, né, Ângela, para essa temática, agora. E aí, o seu tema do nosso bate-papo de hoje é engraçado que aí a gente vai para um outro extremo, né? Que fala sobre a alfabetização e o desenvolvimento do cognitivo desses escolares do primeiro ano. Aí a gente faz uma abordagem dentro de uma outra perspectiva, né? É isso mesmo. É porque o que a gente percebe, sabe, é que eu trabalho com as professoras, eu trabalho nas redes públicas de ensino, e o que eu tenho percebido é a dificuldade que a escola mantém hoje, quando voltou a aula presencial e as crianças retornaram à escola. E aí, há muitas crianças, né, muitas, a maioria delas, ficou 2 anos fora da escola. Muitas famílias não tiveram a menor condição de dar o acompanhamento que a escola dá, porque a escola é que é profissional, a família não é profissional. Eu sempre digo isso. Eu sempre digo que a gente não pode exigir da família o que não é de direito, porque quem é profissional da educação são os professores, é a escola que é a responsável pela instrução, né? A família é responsável pela educação moral, educação social, mas a instrução é a escola. E aí o que eu percebo? Eu percebo que as crianças do 3º ano, 4º ano, voltaram para a escola e não sabem ler. É uma realidade terrível. E o pior, pela minha percepção pessoal, é que os professores também estão perdidos. Uhum. Por quê? Porque falta uma compreensão a respeito do que seja alfabetizar. Né? Aí, se você quiser, acho que a gente pode começar a falar daí. Sim, vamos lá, é isso aí mesmo. Pelo seguinte, a alfabetização, como a própria palavra indica, é uma ação. Alfabetização, quer dizer, é uma ação de tornar o sujeito alfabético, alfabetizado. Então, ninguém se alfabetiza sozinho. Não tem essa coisa de ser assim, espontâneo. A criança está, de repente, deu um estalo, começou a ler. Isso não tem sentido. Né? Isso não existe nenhuma pesquisa que aponte isso. As pesquisas apontam o seguinte, que a alfabetização, ela precisa de 3 anos para se consolidar, 3 anos continuamente com acesso à leitura, escrita, material impresso, material, enfim, a leitura, precisa de 3 anos para se consolidar o processo de alfabetização. E a alfabetização é um processo reversível, ou seja, se não houver, se a pessoa for alfabetizada e não houver continuidade, né, nesse hábito da leitura e da escrita, ela regride à condição de analfabeto. Essa é uma pesquisa que foi feita depois da Segunda Guerra Mundial, quando se criou a ONU, a Unesco e o Estado de Israel. Houve assim a constatação de que aquelas crianças que sobreviveram aos campos de concentração
as que foram para essa situação de isolamento, de trabalho forçado, enfim, toda aquela tragédia a que a humanidade tem hoje conhecimento, as que entraram no campo de concentração e que já eram alfabetizadas há 4, 5, 6 anos, quando elas saíram, elas continuavam sabendo ler e escrever. E aquelas crianças que foram para os campos de concentração e que estavam lá no primeiro, no segundo, no terceiro ano, quando aquelas que sobreviveram e saíram, eram analfabetas. A partir daí, a Unesco começou a fazer pesquisa no mundo inteiro. E chegou a essa conclusão de que a alfabetização é um processo reversível. Ou seja, se não houver continuidade, o sujeito regride à condição de analfabeto. Sabe o que é interessante? É você ver o adulto. O adulto ou o idoso entra... Gente, nós tivemos no Brasil Mobral, Brasil Alfabetizado, sabe aqueles programas de alfabetização de adulto? De políticas públicas. Que aquele adulto idoso que frequentou aqueles programas, se ele não foi para o EJA, se ele teve contato com leitura e escrita, ele hoje é um analfabeto que tá aí nas estatísticas atuais, porque regride. Então, é a questão da gente entender que a criança hoje, pós-pandemia, terceiro, quarto ano, não está sabendo ler e escrever. Tá? Bom, porque se ela estava, digamos, em 2020, no primeiro ano, começando a aprender a ler, e se ela não teve contato com a leitura nesses 2 anos, regrediu. Regrediu. Então, ela estava no início do processo, né? Ela estava no início do processo. Não houve tempo de consolidar. Sim. Essa é uma questão. A outra questão é o seguinte: a alfabetização envolve aspectos cognitivos, aspectos sociais e aspectos afetivos. É um processo complexo, não é simples. Né? O que é complexo? É aquilo que é composto por muitas variáveis. Então, a alfabetização, por exemplo, o aspecto social. Se a criança não vê no seu meio ambiente a utilidade da leitura e da escrita, se a sua família não usa a leitura e a escrita no dia a dia para fazer um recado, uma lista de compra, né, para o mercado, deixar um bilhete, se isso não é habitual, esse aspecto social da alfabetização está prejudicado, porque a criança não vê utilidade em aprender a ler e escrever. Aprender a ler e escrever para quê? Ninguém usa isso. Né? O aspecto afetivo é muito interessante também, porque aprender a ler e escrever é sinal de crescimento, de amadurecimento emocional. E aí muitas crianças, elas identificam que aprender a ler e escrever é crescer. É, de fato, crescer. E muitas crianças não querem crescer. Elas querem se manter, né? O bebê da mamãe, aquele que ainda é sujeito de toda atenção, né? Tem o aspecto também de que, se você olhar sob o ponto de vista da psicanálise, com 6 anos, primeiro ano da escola, a criança está com 6 anos, muitos ainda estão vivenciando a fase do complexo de Édipo. Então, elas ainda estão muito envolvidas com as questões internas de construção subjetiva. E a alfabetização é algo que vem de estar fora. Então, enquanto eu estou envolvida com as minhas questões internas, é muito difícil eu me envolver com o que está fora. É outra questão. E o nosso tema de hoje é a questão cognitiva. Sim. Que é muito relevante. Por quê? Porque aprender a ler e a escrever exige um desenvolvimento cognitivo específico. Qual seja, se você pensa que a leitura e a escrita é uma aprendizagem a partir de um código do alfabeto, composto por signos que são arbitrários, que são aleatórios, não tem sentido. O signo não tem sentido, ele é arbitrário. Por que você desenha
o H daquela maneira e chama de H? Porque isso foi arbitrariamente lá no passado estipulado assim, a gente segue. Não tem sentido o signo, né? Aí só tem sentido quando o signo ele é composto com outro signo, forma sílabas, palavras, frases, porque aí são dotados de significado. Mas o signo em si, ele não tem significado. Aí o que acontece? Para a criança lidar com o signo, de acordo, vamos ter como referência a epistemologia genética de Piaget. Primeiro, a criança precisa de já ter desenvolvido função simbólica ou semiótica. Exato. Lição do Humberto Eco sobre a palavra. Ele diz que o símbolo mata a coisa para ficar no lugar dela. Quer dizer, a palavra substitui o objeto. Sim. Quando a criança é capaz de falar, ela não precisa apontar. Ela não precisa mostrar, porque a palavra substitui o objeto. Aí você vê que a criança já construiu função simbólica, função semiótica. Sim. Só que, para aprender a ler e escrever, o que é preciso? É preciso que a criança estabeleça correspondência. Por quê? Porque existe o som, existe a forma de desenhar a letra, existe o nome da letra. Não é assim, gente? Sim. Então, são três aspectos. O som, o nome que aquela letra possui, como nós a denominamos, e a forma como ela é grafada. E aí você tem uma variedade enorme, porque o nome nem tanto. Eu costumo dizer que o nome, às vezes as pessoas não prestam atenção nisso, mas da Bahia para cima, o alfabeto é falado de um jeito, da Bahia para baixo é de outro, vocês sabem disso, né? Da Bahia para cima é A, B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, R. Eles não falam R, eles falam R. Vocês estão entendendo? Eles não falam H, é uma outra maneira de nomear a letra. Sim. É interessante você pensar isso. Porque às vezes você recebe um aluno que vem transferido do Nordeste, do Norte para cá, e a professora não atina com isso, entendeu? Precisa estar atento a isso aí. Porque é diferente. Nós chamamos A, B, C, D, F, G. Lá eles falam F, G, L, M, N. A maneira de nomear a letra é distinta. Se você pensar também na grafia, você tem letra minúscula, letra maiúscula, letra bastão, letra cursiva. Então, você tem também uma variedade muito grande na grafia do signo, né? Então, como é que se aprende a ler? Você tem que ter o seu cognitivo, a sua cognição desenvolvida a ponto de você estabelecer correspondência. Se a criança não faz correspondência entre elementos de conjunto, ela dificilmente fará correspondência entre o nome da letra, o som que ela produz e a grafia. E quando é que a criança estabelece correspondência? Quando ela está situada no período pré-operatório, segundo Piaget, ela pode estar no período pré-operatório, subperíodo intuitivo articulado. Então, se ela está no pré-operatório, subperíodo intuitivo articulado, ela já estabelece correspondências. Correspondências simples entre elementos de um conjunto. Por exemplo, né, a cama pertence ao quarto. Ela relaciona, a cama é um móvel que está lá no quarto. A mesa é um móvel da sala. O gato gosta de comer peixe, por exemplo. É correspondência entre elementos de conjunto. Para você alfabetizar com 6 anos, porque a lei mudou, né, gente? Sim. A lei mudou. A alfabetização hoje, primeiro ano, 6 anos. Para você alfabetizar, você tem que prestar atenção em que estágio de desenvolvimento cognitivo a criança se encontra.
No mínimo, ela precisa estar no subperíodo intuitivo articulado do pré-operatório. Ela precisa fazer correspondências. E como é que você sabe disso? É muito simples, faça brincadeiras de correspondência com essa criança na sala de aula. Brinque com ela para ela poder estabelecer relações. Aí sim, você pode começar a trazer os símbolos gráficos, os signos, e estabelecer as relações. Aí, você precisa escolher um método. Essa é outra problemática. Porque uma coisa é letramento, outra coisa é alfabetização. Letramento é espontâneo, é natural. Criança nasceu, a roupinha já está escrito aqui bebê, isso já é um sinal de letramento. Na porta do quarto do hospital está escrito lá o nomezinho dele com um enfeitinho, né? Isso é letramento. Letramento é você viver numa sociedade que usa a leitura escrita para se comunicar. Isso é letramento. Então todo mundo é letrado. Se você vive numa sociedade que usa a leitura escrita, mas alfabetizado não. Você pode ter o letrado analfabeto. Sim. Né? O analfabeto letrado. Para alfabetizar, tem que ter método. Método é uma palavra de origem grega. Significa caminho. Agora eu pergunto para você, quando você vai pegar um caminho, você não tem que ter um ponto de partida? Claro. Por onde vai começar? Eu vou daqui para aqui. Eu tenho que ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Porque senão, filha, sabe aquele ditado popular que diz assim, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Não é verdade? Já ouviram isso? Sim. E é isso que está acontecendo. Alice no País das Maravilhas, Ju. Exatamente. Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. E é isso que a gente vê muito hoje. A professora não sabe o caminho, entendeu? Qual é o caminho que ela precisa seguir? Precisa escolher um método, gente. Método é a palavra grega cujo significado é caminho. Então, eu tenho que ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Se eu não sei o caminho, aí eu vou ficar perdida. Às vezes eu chego na escola e pergunto assim para a professora, qual o método que você usa? Ela responde, é eclético. Eclético? O que é o método eclético? Um pouquinho de cada. Qualquer coisa. Um pouquinho de cada não é nada, gente. Vocês estão entendendo? Qualquer atividade que eu conseguir no Google. Eu consigo, eu estou fazendo, não dá certo, entendeu? Agora, então, o que eu preciso? Eu preciso ter um método. E aí eu tenho que também de ter consciência do tipo de método que eu devo escolher. Por quê? Pensando no desenvolvimento cognitivo. Se eu faço uma avaliação e o meu aluno já está lá no período operatório concreto, ele já faz análise e síntese, ele já tem reversibilidade mental, ele já diversifica pontos de vista. Então, eu posso usar um método que use esses recursos mentais. Análise e síntese, né? Eu posso ir do todo para a parte, os métodos analíticos, porque uma criança que já faz análise e síntese não vai ter tanta dificuldade. Mas se eu estou trabalhando com uma criança que ainda não está no período operatório concreto, está no período pré-operatório, se ela tiver no subperíodo pré-operatório intuitivo articulado, eu tenho que escolher um método que trabalhe por correspondência, que é o que ela é capaz de fazer. Ela não faz análise e síntese, mas ela já faz correspondência. O que eu vou usar? Vou usar método fonético, fônico. Excelente método. Inclusive, existem pesquisas, e não são de hoje, gente. Pesquisas do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas do MEC, que já apontam que, para a criança brasileira, na estrutura linguística da língua portuguesa, os melhores métodos, os melhores resultados são métodos fonéticos. Tá? Bom, então eu posso usar um método fonético que faça correspondência. O método criado pelo professor Fernando César Capovilla é excelente, excelente. Né? Existem outros métodos, o método das boquinhas,
Eu trabalho com um método que foi criado por Dona Iracema Meirelles, que é um método fononímico, porque ele usa muito recurso lúdico, fantoches, historinhas, que é a historinha da casinha feliz, e que tem para o adulto o mesmo método com o livro É Tempo de Aprender. Você pode usar, tem o método das 28 palavras, é um método de palavração. Você pode usar método silábico. Gente, professora que tem sucesso lá na escola pública, está usando método silábico. Método silábico faz correspondência. Sá de sala, sá de sapato, sá de salão. É correspondência, a criança aprende. Agora, se você quer encher a sala de palavras e esperar que essa criança, ela, que ainda não opera, vá fazer análise, síntese, criar uma estrutura mental para aprender a ler, olha, pesquisas científicas, que nós estamos falando a partir de evidências. Claro. Pesquisas da Unesco, a Unesco tem um órgão, a Associação Internacional de Leitura, diz, sabe o quê? Que isso que se chama mal nomeado de processo construtivista, outra palavra assim, na realidade é denominado pela Unesco como processo de imersão. Imersão é assim, por exemplo, você vai aprender uma língua estrangeira. Não existe nada melhor do que imersão. Por isso tem esses programas de intercâmbio. Você manda um menino para os Estados Unidos, ele volta falando inglês, porque ele viveu ali na imersão, todo mundo falando inglês. Isso é imersão. Então, para você aprender uma língua estrangeira, a imersão é excelente. Isso a Unesco concluiu. Mas para aprender a ler e escrever sua própria língua, não. Para aprender a escrever sua própria língua, eles chegaram à conclusão de que, por imersão, leva-se, em média, 6 anos. Pesquisa da Unesco no mundo inteiro. 6 anos por imersão. Eu pergunto para você, aí a criança entra no primeiro ano, a professora não está entendendo nada disso, a professora enche a sala de palavras, dá receita que a criança não sabe ler, para a criança ler, é rótulo disso, daquilo. Ela não sabe que ela está trabalhando por imersão. Ela também não sabe que, por esse sistema, a criança vai levar 6 anos para aprender a ler, em média. Criança leva 6 anos, em média, quando ela ela convive num ambiente letrado, onde a família faz uso da leitura e da escrita, onde ela vê a utilidade da leitura e da escrita. Imagina uma criança de periferia, com pais analfabetos. Aí a realidade da escola brasileira é esta, gente. Nós temos crianças do 9º ano, do 1º ano do ensino médio, que não sabem ler. Vocês estão entendendo? É trágica a situação. Trágica. Então, é trágico. Eu não sei, Ângela, eu penso, Ângela, assim, que nós temos um papel muito grande nisso, sabe? É um papel relevante no sentido de falar sobre isso, de orientar os professores, de dizer para os professores que método não faz mal, que não mata ninguém usar um método de alfabetização. Sim. E outra coisa, que o método, cada um escolhe aquele que o qual se identifica mais, não tem um método melhor ou pior, a não ser que você considere isso. Se a criança ainda não está no período operatório concreto, você precisa de escolher um método que trabalhe por correspondência, que é o recurso mental, a operação mental que ela dá conta de fazer. Eu acho assim, nós temos uma responsabilidade muito grande hoje em dia, sabe? Nós que temos esse conhecimento, nós precisamos compartilhar, ajudar os professores, trazer essa informação, falar mais sobre isso, né? Porque os professores estão muito perdidos, as crianças estão muito perdidas. Vou dar um exemplo para vocês. Posso dar um exemplo? Pode, claro. Eu tenho contato com uma criança que mora aqui na zona rural, em Varginha. Anda a cavalo,
sela o cavalo, pesca, que é uma beleza, sabe virar cimento. Ele levanta uma parede, se você pedir para ele. Ele tem 8 anos, Ângela. É um azougue o menino, entendeu? Ele dá conta disso tudo. Dá cavalo, pesca, vira cimento, levanta a parede. Não sabe ler e escrever. Agora eu pergunto para você. Onde tem o problema? É no menino? Não pode ser, gente. Porque como é que o menino aprendeu tudo isso e não consegue aprender a ler e escrever? Exatamente. Aprendeu com perfeição e segurança. Sabe, Ângela? Entendeu? Ô, Júlia, tem uma pergunta. Sim, pode falar. Tem uma pergunta aqui da Jana Martins. Ela fala, eu vou fazer porque já é a segunda observação que ela coloca, e agora ela coloca uma pergunta. Júlia, fala um pouquinho sobre educação infantil, estar iniciando a alfabetização aos 4 e 5 anos com o ensino sistemático de letras. Eu vou dar a minha opinião, porque eu sempre digo assim, quem me chama corre um risco, porque eu falo isso. Eu não estou aqui para agradar. Eu estou aqui para falar o que eu penso. Eu acho um absurdo. Eu tenho medo disso, hein? Eu tenho medo disso, porque tem 3 riscos aqui hoje, viu? Pois é, você já viu? Nós estamos roubadas. Mas veja bem, eu acho um absurdo. Porque você para você pensar, uma criança de 4 anos, ela precisa de desenvolver outras habilidades, a parte motora, a linguagem, né? Ela precisa de trabalhar o simbolismo, o brinquedo simbólico, faz de conta, que é o que vai permitir, né, que ela se habitue com o símbolo, para depois chegar no trabalho com o signo, para ela progredir. Alfabetizar sistematicamente uma criança de 4, 5 anos, no meu ponto de vista, concorre para o fracasso que ela vai ter mais tarde com 6, 7 anos. Só concorre para isso. Foge ao objetivo da educação infantil. O objetivo da educação infantil não é esse. O objetivo da educação infantil é trabalhar as habilidades preditoras da alfabetização. E não a alfabetização. E quais são essas habilidades? É uma boa linguagem, uma boa comunicação. Você vê criança que entra lá no primeiro ano e não sabe segurar o lápis, o manejo incorreto do lápis, não tem uma boa postura. Aí, escrever vai doer, vai cansar, ela vai ficar com ojeriza escrita, não é? Ela precisa de perceber, uma criança da educação infantil, que tudo que se fala pode ser escrito. Então, a escrita pode aparecer na educação infantil, mas não como alfabetização. Por exemplo, a professora fez uma experiência, a professora passeou, qualquer coisa, voltou. Vamos escrever a história do que aconteceu? A professora, eles vão contando, a professora vai escrevendo no quadro e vai mostrando para eles que aquilo que eles estão falando, ela está registrando. Isso é que vai dar para a criança o significado da leitura e da escrita, a utilidade da escrita na vida da gente. Sim. Vocês já pararam para pensar que se o conhecimento não é útil, ele não é incorporado à cultura? Nenhum conhecimento inútil é incorporado. A criança precisa de perceber que a leitura e a escrita têm utilidade. E isso tem que aparecer lá na educação infantil, essa percepção, esse trabalho. Mas não ensinar a lei é clara, a legislação. É que brasileiro é terrível, né, gente? Brasileiro cumpre lei. Você está rindo, Ângela? Mas não é verdade? Brasileiro vive querendo burlar a lei. Porque a lei é clara. A lei diz que a alfabetização é no primeiro ano, com 6 anos. Sim. Então, por que eu tenho que antecipar? Não tenho que antecipar nada. Eu preciso preparar. Como você mesmo disse, os preditores. Se o professor não sabe o que é isso, né? A importância da educação física, a importância de dar a volta no quarteirão para ver localização, a conversa, a troca, o desenho. Então, as pessoas não sabem o que é preditor.
né? É. E depois ainda fala que nós que falamos difícil. Será que eu falei difícil, Ângela? Essa é a linguagem, né? O preditor é a capacidade de estimular na criança o que aconteceu lá, né? Quando nasceu, a dependência. A coisa mais linda que eu vejo é quando a criança nasce e ela mesmo vai no peito da mãe e encontra. Olha que coisa linda! Ela vai pelo faro, ela vai pelo cheiro, ela encontra. E se não tiver bico, né, ela acha ruim, porque não tem como mamar, né? É isso Então, mesmo, é isso mesmo. Isso tudo é aprendizagem, mas o povo acha que a alfabetização é só ler e escrever. E professor acha que dá aula só curso e diz, né? Agora não precisa nem curtir mais, né? Porque agora é pincel, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Uma reflexão. Eu penso assim, você não pode começar a alfabetizar primeiro sem ter noção do desenvolvimento cognitivo da criança. Em que estágio ela se encontra? Ela está no pré-operatório? É uma realidade. Ela já está no operatório concreto? É outra realidade. Se ela está no pré-operatório é subdividido em 3. Simbólico, aliás, em 2. Simbólico e intuitivo. Se é intuitivo, é subdividido em intuitivo global e articulado. Não adianta você começar a alfabetizar se a criança não estiver no subperíodo intuitivo articulado do pré-operatório. Por quê? Porque só então ela é capaz de estabelecer correspondências. E para aprender a ler e escrever, ela tem que fazer correspondência. Som, nome, desenho da letra. Se ela não estabelece correspondência, ela não vai ter uma dificuldade enorme de aprender a ler. Então, eu preciso ter noção disso, né? E aí, se a criança já opera, eu posso escolher um método que trabalhe por análise e síntese, né? Qualquer método alfabetiza uma criança que já opera, porque ela já faz análise e síntese. Agora, se ela ainda não está no operatório concreto, tem que ter mais cuidado. Eu preciso de escolher um método que trabalhe por correspondência. Então, silábico trabalha por correspondência, fonético trabalha por correspondência, até um método de palavras. Hoje em dia nós temos métodos de palavras, né? Método das 28 palavras, por exemplo, é um método interessante. Desde que estabeleça o método trabalho por correspondência, a criança de 6 anos, que ainda não está no operatório concreto, é capaz de aprender. Agora, a professora precisa saber avaliar, né? Ela precisa, aí é outra questão, entendeu, Ângela? Como é que ela vai identificar em que estágio do desenvolvimento cognitivo a criança está? Aí ela vai ter que estudar. Ela vai ter que Mas Júlia do céu, estudar como? Como? Se foi impregnada na cabeça dela que só existe um caminho. Não existe outros, não existe outras aprendizagens, existe uma. E isso dificulta demais, porque aí leva para o pessoal. Ah, então você está me dizendo que eu não sei alfabetizar. A questão é saber ou não, mas qual momento que essa criança apresenta e qual o caminho que ela necessita e qual o estilo de aprendizagem que ela tem para ela desenvolver. Exato. Isso não é questão pessoal, é questão de informação. Eu falo hoje que não precisa de trazer formação para professor, não. Tem que trazer informação de coisas que eles não sabem. É verdade. É isso mesmo.
é despertar esse desejo, né, de conhecimento, de aprender um pouco mais sobre ciência. Isso é muito importante você trazer isso aí, Júlia. E essa provocação, espero que para quem esteja, né, vendo a nossa live, ou para quem vai ver depois de ficar gravado, espero que realmente fique essa provocação. Né? Se a gente fizer um link aqui, vocês estão falando, e eu fiz um link aqui, a minha cabeça foi, não tem nada a ver com a Bíblia, mas ao mesmo tempo a gente linka, às vezes, a palavra de Deus diz que o povo ia perecer por falta de conhecimento. E é exatamente, muitas vezes, isso que tem acontecido. A gente, nós como educadores, como formadores de uma nação, porque o educador, ele é cientista. O professor, ele é cientista. Ele forma todas as outras profissões. E, às vezes, é exatamente a base que está perecendo, por falta de formação. E isso é tão sério que outro dia eu fui dar uma palestra e a professora está assim, nossa, eu estou maravilhada, porque a senhora falou comigo que era para poder dar atividade para o aluno que não para quieto. Dar atividade, nossa, que ótimo, ele melhorou demais, que bom. Os alunos sinestésicos, eles precisam movimentar. Sinestésico, ele é epilético? Eu não sabia. Meu Deus. Ele era epilético? Olha. Então, assim, é falta de quê, gente? Então, o que a gente tem que fazer? É partir para o Brasil todo mesmo e levar informação.